Oh, meu querido aluno, minha querida aluna, muitíssimo bem-vindo uma vez mais aí a um dos nossos vídeos aqui da 2B, a Colmeia do Conhecimento, em que a gente está fazendo uma sequência aí dentro do nosso curso para o aprendizado do inglês básico, né? Com tudo que você precisa saber aí relacionado a estruturas de frase, a estruturas gramaticais, a questão de vocabulário, pronúncia e todos aqueles conceitos que são necessários para você criar a base da sua conversação. Se você está utilizando essa sequência de vídeos para poder estudar para uma prova, um vestibular, um Enem, seja muitíssimo bem-vindo também. Eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar bastante, da mesma forma tanto quanto aqueles que estão querendo aprender a falar e a se comunicar bem. Hoje o nosso tema ele vai ser um tema um pouquinho mais gramatical, mas ele não é nada traumático, pode ficar tranquilo. Ele é um tópico bem simples aí para você utilizar, mas ele só tem ali algumas coisinhas que podem ser um pouquinho, umas pegadinhas, né? Então, o tema desse vídeo aqui, ele é basicamente quando eu quero falar de uma quantidade, seja ela bem definida, um ou uma, ou seja ela um pouquinho, algum, alguma ou nenhum de alguma coisa, né? Aquelas quantidades que não são bem definidas. Quando elas são definidas numericamente falando, é fácil, né? Você coloca 1, 2, 3 e por aí vai, né? Você vai colocando o número que você precisa. Quando você não precisa falar exatamente, especificamente qual é a quantidade, aí a gente vai usar esses conceitos que a gente vai ver aqui hoje, né? Essas palavrinhas aqui. An, né? O um ou uma. An. Lembrando que o a e o an têm o mesmo significado. Ambos você pode usar para um ou uma. A diferença entre eles, se você se lembra bem, é que o a eu uso para sons de consoantes, né? As palavras que vêm depois dele, com sons de consoantes, eu vou usar o a. Se for sons de vogais, an. Aí embaixo aqui, ó, eu tenho mostrando para vocês, ó, vamos dar uma olhadinha só para relembrar. A door, a university, a boy, que são exemplos de sons de consoantes. Aqui eu tenho a letra U, por exemplo, mas no som de universidade, university, a gente considera como se fosse um Y, então vai ser o A. Já nos sons de vogais eu tenho an apple, an hour, an unit. O an hour com H também, mas H mudo, né? Por isso que eu uso o N. E além disso, a gente também vai estudar o some e o any. O some com o sentido de algum e o any com o sentido de algum ou nenhum, dependendo da frase, do estilo, da estrutura de frase que eu estou utilizando. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A ideia das estruturas aqui ela é bem simples. Todas as frases que estiverem no singular, independente se elas são afirmativas, negativas ou interrogativas, e eu quero a ideia de um ou uma, eu vou utilizar o a ou an. Ou seja, se a frase é no singular, se eu estou falando de uma coisa só, a ou an. Nem precisa se preocupar com some e com o n. Já vai colocar o a ou an diretamente, tá legal? Então, olha para vocês verem aqui os exemplos. Ó. A, an. Em todos eles eu estou utilizando em frases singulares, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na primeira frase de exemplo aqui. Give me an apple and some oranges. Então, me dá uma maçã e algumas laranjas. E aí eu já entro aí na utilização do some, né? Algumas laranjas, que eu também vou utilizar em frases afirmativas, mas nesse caso aqui, quando elas forem no plural ou incontáveis, essas palavras. Lembra que a gente já estudou as palavras no plural? Então, por exemplo, pen, pens, pencil, pencils, play, plays, e por aí vai. Game, games, né? Então existem diversos tipos de exemplo. O importante é que são coisas mais de uma, né? É no plural que a gente fala, são mais de uma coisa. Então aqui qual que vai ser a ideia? O some é para plural ou incontável, independente de qualquer coisa. Se for uma coisa só, a, an, qualquer outra possibilidade, no caso aqui os plurais e os incontáveis, some. Para frases afirmativas, tá ok? Vamos dar uma olhadinha no exemplo para ficar mais claro para vocês. Mais um exemplo aqui. There's some milk in the fridge.
Então, existe, né? Tem um pouco de leite, algum leite dentro da geladeira. Deu para ver que algum leite é uma tradução bem esquisita aqui, né? Então, nesse caso aqui, eu traduziria como um pouco de. É mais uma das variantes aí do some nas estruturas de frase. Movendo agora para a parte negativa, né? As frases negativas. Uma vez mais, se eu estou falando coisas negativas, mas estão no singular, é uma coisa só, a ou an e ponto final. Se é mais de uma coisa aí no plural ou se é incontável, eu vou utilizar o any. Any. Então vamos dar uma olhadinha aí nas frases para eu comentar a questão da tradução. There aren't any oranges, only a lemon. Então não havia nenhuma laranja, apenas um limão. A tradução literal seria assim: não existem algumas laranjas, apenas um limão. Esse algumas aí, como eu coloquei o não ali atrás, né, o aren't, are not, que é uma negativa, então eu não tenho nenhuma. Só que em inglês isso não faz sentido. Claro, tem algumas utilizações aí no meio informal, mas vamos ficar na parte gramatical aqui, né? Então, a utilização não faz sentido. Eu não posso utilizar em inglês, por exemplo, aqui nessa frase, né? There aren't no oranges. Porque se eu falo there aren't no, eu estou falando que não havia nenhuma, eu estou negando duas vezes, ou seja, eu estou falando que havia alguma. Deu para entender a ideia? Eu estou fazendo uma dupla negativa. E em inglês isso não é aceitável. Em português tudo bem, a gente usa normalmente, né? Não tem nenhuma coisa ali. Mas em inglês não. Em inglês eu deveria dizer, né? Não existe alguma coisa ali. Ou seja, não tem nada, né? Não sei se ficou claro, mas é essa a ideia. Agora um exemplo com o any utilizado como um uncountable, né? Dentro de uma palavra que não é contável. There isn't any cheese. I need to buy it. Então não existe nenhum queijo, não há queijo de forma alguma, eu preciso comprar. There isn't any. Aqui é a mesma história, eu não poderia falar there isn't no. Eu tenho que utilizar obrigatoriamente essa estrutura. There isn't any. Ou eu também poderia utilizar a palavra there is no cheese, o que talvez seria até mais comum de falar. Existe não queijo, né? Nenhum queijo. There is no cheese. There is no cheese. Legal, então a gente já passou pelas frases afirmativas e frases negativas. Agora, quando eu quero fazer pergunta, né? É a mesma ideia. Quando eu estou falando de uma coisa só, a ou an. Se eu estou falando de mais de uma coisa ou de algo incontável, eu vou utilizar o any. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Do you need any oranges or a lemon? Então você precisa de algumas laranjas ou um limão. E quando eu estou falando de incontável, is there any milk or cheese today? Então você tem algum queijo, um pouco de queijo ou de leite hoje? E essa é a ideia da estrutura. Ou seja, só para a gente resumir rapidamente aqui. Estou falando de singular? Isso. Então é a ou an. Ponto, acabou. Independente se é afirmativo ou negativo. Ah, não, Danilo, não estou falando disso. Eu estou falando de coisas que são mais de uma, né? Então está no plural, ou são incontáveis, uncountable. Nestes casos, se for afirmativo, some. Se for interrogativo ou negativo, any. E os seus problemas estão resolvidos. É claro que não. Sempre tem exceção em inglês. E em inglês, quais são as 3 exceções que eu tenho? Se eu estiver falando de perguntas, se eu estou falando de negativo, vai ser N, ponto, acabou. Se eu estou falando de perguntas, eu tenho 3 exceções em que eu vou ter que utilizar o some e não o N. E quais são essas 3 exceções? A primeira delas é quando eu estou pedindo alguma coisa, né? Eu estou perguntando sobre alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó. Could I get some information, please? Então, você pode me passar algumas informações, por favor? E aqui seria essa ideia de could I get some information? Porque eu estou pedindo alguma coisa para você. Se você pode me dar algumas informações. Some information. Então, essa é a primeira exceção. A segunda exceção é quando eu estou oferecendo alguma coisa para você. Então, por exemplo, eu vou te oferecer um copo d'água, uma xícara de café, alguma coisa assim. Would you like some water?
Would you like some water? Você gostaria de um pouco de água, de alguma água, né? Nessa ideia de alguma. Então você gostaria de alguma água? Nesse sentido, eu também vou utilizar o some, porque eu estou falando de uma oferta, offer. E por fim, quando você está sugerindo alguma coisa, suggestion, when you are suggesting something, quando você está sugerindo alguma coisa. Why don't you drink some wine? Por que você não toma um pouco de vinho? Why don't you drink some wine? Se eu falo any wine, a ideia vai ficar bem estranha. Por que você não bebe qualquer porcaria de vinho? É mais ou menos essa ideia, né? Qualquer vinho, vinho qualquer, any wine. É mais ou menos essa ideia que eu estaria passando, que não é exatamente aquilo que eu quero dizer. Então, quando eu estou falando de ask for, pedindo alguma coisa, offering something, oferecendo alguma coisa, or suggesting something, ou sugerindo alguma coisa, dando alguma sugestão, eu vou utilizar o some em frases interrogativas. E com isso eu concluo aí os nossos estudos de hoje a respeito de a, and, some and any. E é isso por hoje, meu querido aluno, minha querida aluna. Se você não entendeu muito bem, volta aí, reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias, faça as atividades que são propostas aqui dentro do curso. Se você está assistindo essa videoaula aí em algum outro tipo de canal, tenta fazer atividades online para você não deixar de treinar essa atividade aqui, esse tópico aqui. É extremamente importante a gente conseguir utilizar de forma correta para não passar uma ideia errada para a pessoa. Às vezes a gente está falando uma coisa, né, achando que está falando uma coisa e na verdade a ideia que a gente está transmitindo é outra completamente diferente. Então, eu espero que você tenha gostado uma vez mais deste modo, de mais uma das nossas aulas e com certeza eu vejo você na nossa próxima aula. Então, até lá, valeu!